Detalhe, já que eu estou falando de Kardec, eu acho até oportuno um certo esclarecimento, porque a gente escuta tanta informação equivocada sobre o espiritismo, né? E que, de uma certa forma, é normal, porque ninguém é obrigado a saber. Mas eu entendo que os espíritas, espiritistas, como eu, é obrigatório a gente passar a informação correta. A gente tem essa obrigação. Quem quiser se informar, que o faça. Se não quiser, paciência. Infelizmente, se não quiser se informar, vai continuar passando informação errada e entendendo a coisa errada. Então é o seguinte, fica aqui uma pergunta. Qual é a origem do termo espiritismo? Será que você sabe? De onde surgiu esse nome? Comenta aqui no seu comentário o que você acha. Aliás, eu sugiro até que fique aqui até o final do vídeo para que você possa saber como é que tudo isso funciona. E eu te garanto que você vai entender. E não esquecendo, aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Isso ajuda muito o canal a progredir e que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Vamos lá. Kardec foi muito detalhista nesse momento, eu já falei isso. Ele fez questão de explicar bem que as palavras espírita enfatizava a palavra espírita e espiritista, que surgiram naquele momento, naquela ocasião, e ele fez questão de explicar isso logo no início do Livro dos Espíritos. Na introdução do livro, logo no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, ele já explica que, para que não seja confundido com outras religiões, que são espiritualistas, que já existiam, essa nova doutrina vai se chamar espírita e seus praticantes espíritas ou espiritistas. O termo espírita é a junção da palavra espírita, espírito, com o sufixo ita, que significa a relação com alguma coisa. Então, espírita passa a significar, acima de tudo, o que tem relação com a doutrina espírita. Isso a gente considera o que é espírita. O termo espiritista é a junção da palavra espírita com o sufixo ista. Isso significa adesão, atuação, estudo, ocupação. Isso é o que significa ista. Então, espiritista significa aquele que aderiu, estuda, pratica, de alguma forma, vive a doutrina espírita. É importante não se confundir o espiritismo com outras religiões que são espiritualistas, como o candomblé, outras importantíssimas, até hoje em dia como a Umbanda, né, que no desenvolvimento das suas atividades, sem dúvida nenhuma, são extremamente úteis e benéficas, mas são religiões espiritualistas, não espíritas. Olha, repara que é muito comum as pessoas confundirem o termo quando se comenta sobre a religião e alguém pergunta se você é espírita da Umbanda ou kardecista. Na verdade, você com certeza já deve ter ouvido isso de alguma forma, quem sabe até pensa assim. Pois é, fundamentalmente é um erro, porque, em primeiro lugar, por exemplo, a Umbanda é uma religião espiritualista, é um sincretismo religioso. Sincretismo é a mistura de algumas doutrinas e práticas religiosas que resultam numa nova doutrina. Nesse caso, a Umbanda, por exemplo, que foi fundada em 1908, ela trouxe aspectos do espiritismo, do catolicismo e do candomblé, resultando na Umbanda, com rituais específicos que nada tem a ver com a doutrina espírita, porque o espiritismo não estabelece nenhum tipo de ritual, como essas religiões. Outro engano é o termo kardecista como religião, porque Kardec não fundou nenhuma igreja ou religião. Isso tem que ficar muito claro. Ele não fundou nenhuma religião. Ele transcreveu as informações dadas pelos espíritos para a doutrina espírita. Essa sim, uma religião, porque nos liga a Deus. É também uma filosofia, porque nos ensina uma mudança de comportamento de vida, no sentido moral. E é uma ciência, porque aborda aspectos específicos da física, da astronomia, da biologia. Portanto, o termo correto é religião espírita e nunca kardecista.